É isso, torcedor. O Vasco conseguiu perder para o Atlético em amistoso dentro de São Januário. 2-0 para eles com 2 gols do Sassá, aquele mesmo. Não tem desculpa e não tem justificativa. Eu entendo que o time deles é competitivo, mas hoje jogaram sem 6 titulares que enfrentaram o Atlético pela semifinal do Campeonato Mineiro. O Vasco jogou mal e pouca coisa mudou em 2 semanas de trabalho. Precisamos virar a chave e eu não sei o que tem acontecido, mas estamos jogando muito abaixo daquilo que a gente já viu esse mesmo time jogar e principalmente do que eu acredito que ele possa render com entrosamento. E também não adianta ficar falando, precisa contratar. Amigo, isso é óbvio. Todos sabemos que ainda faltam algumas peças. A própria diretoria sabe. Mas a janela fecha agora na terça, no dia 4. E esse é o nosso time para as 13 primeiras rodadas. Então, vamos analisar o que a gente tem agora. Sobre o jogo de hoje, o primeiro tempo começou com o Vasco buscando o ataque principalmente em jogadas com Paulo Henrique e Gabriel Peck. Os dois mostrando muita energia depois de 2 semanas sem jogos. Mas logo depois de 10 minutos a posse de bola do Vasco começou a diminuir e o Atlético cresceu um pouco no jogo. Mas a marcação-pressão, que foi uma característica que chamava atenção nos primeiros jogos do ano, voltou a ser trabalhada pelo Cruz Maltino. Todas as ligações diretas que o Atlético tentava, ou até mesmo a saída de bola pelo meio, era rapidamente pressionada pelo Jair ou pelo Andrei. Foram alguns desarmes ali no setor. As chances de maior perigo do time de Minas foram escanteios. A bola aérea defensiva do Vasco, que vinha muito bem nos últimos jogos, hoje encontrou dificuldade no primeiro tempo com a ausência de Capasso. O Jardim fez pelo menos 2 boas defesas em cruzamentos na bola parada. Eu senti falta do Capasso na saída de bola também. Você fala muito que ele é o nosso xerifão e serve só para rebater bola. Mas hoje, com a entrada do Robson, a gente pôde ver que o Vasco tinha muita dificuldade para sair jogando. Porque o Bambu dificilmente tentava uma bola diferente, como uma quebra de linha ou até mesmo um lançamento. E o Rodrigo, que recuava para ajudar os zagueiros nessa saída, pouco ajudou. O pedido da torcida para a entrada do jovem da base é totalmente justificável. Mas se o Barbieri quer ter tranquilidade para iniciar essa construção ali do campo de defesa, ele precisa trazer o Andrei ou o Jair para exercer essa função. O destaque do primeiro tempo, na minha opinião, foi Alex Teixeira, jogador rápido e tentava algumas jogadas criativas, talvez o único que tentou alguma jogada diferente no primeiro tempo do Vasco. Já o segundo tempo começou com o Vasco tentando e não passou disso. O Vasco se tornou nos últimos jogos o time que tenta, mas não constrói absolutamente nada, porque falta criatividade. E hoje, em 2 contra-ataques, o Atlético encontrou muita facilidade para finalizar e marcar 2 gols, coisa que o Vasco não conseguiu em 90 minutos. Quando eu falo que falta criatividade, eu estou falando de um problema que me parece ter solução. O Vasco é um time que tem a ideia de ser propositivo e jogar com a posse de bola. Se você tem a bola no seu pé e quer ser ofensivo dessa forma, você precisa ter jogadores que se encaixem nesse esquema. Eu entendo que o Rodrigo tenha feito bons jogos nessa temporada, mas não tem como o Vasco jogar com 3 volantes e ter um jogador que só marca e pouco cria. Precisamos ter 3 volantes que circulem e criem oportunidades. A grande maioria dos times do Campeonato Brasileiro não será igual ao Flamengo, que jogará o tempo todo no ataque e consequentemente fará com que a gente precise de um volante de marcação como o Rodrigo. Então não pode entrar em campo pensando só em marcar. Eu acho que isso vale também para a permanência do Peck no time. Eu acho que ele tem feito sim um bom início de temporada, mas não tem absolutamente nenhuma jogada que ele vá até a linha de fundo e cruze com a perna direita. E eu acho que isso é um problema. A bola no Peck se torna previsível dessa forma. Ele é um jogador que cumpre uma função tática muito importante para o Vasco. Mas como eu falei, não será todo jogo do Brasileiro que enfrentaremos um time como o Flamengo. Então temos que ter um atacante que vá para cima para criar jogadas de ataque e não que tenha apenas uma função tática importante que marque gols em lampejos no ataque. O Herediano precisa treinar entre os titulares. É um jogador criativo, porque é desesperador ver o Alex Teixeira tentando flutuar pelo campo inteiro, procurando alguém que ajude ele na criação das jogadas de ataque. Depois que o Vasco foi derrotado pro Volta Redonda, eu falei aqui em um vídeo para
vocês que a gente ainda dependia do Nenê para criar boas possibilidades, porque ele era um jogador criativo. Nos jogos contra os grandes que fizemos nessa temporada, a gente conseguiu encontrar espaços e com esses espaços acabamos criando possibilidades. Mas contra o ABC, contra o Bangu e hoje contra o Atlético, o Vasco não criou nenhuma grande jogada e isso que me preocupa. Iremos enfrentar times que virão para São Januário fechados, como Cuiabá, Coritiba, Santos, Bahia, Goiás, Cruzeiro e outros também. O que a gente vai fazer em situações como essa? O Barbieri trabalhou 2 semanas e insistiu nas mesmas peças. Isso para mim foi o maior erro dele. Se for para mudar, que seja agora, para o time chegar entrosado no dia 15 de abril. Eu ainda não acho que seja motivo para entrar em desespero, porque em grandes duelos esse time sempre foi competitivo, mas precisa ser ligado um alerta sim, porque além de não estar jogando bem, o time do Vasco parece totalmente inseguro. O Pedro Raul, por exemplo, precisa ir para terapia urgentemente. O jogador está totalmente inseguro. Parece que nada mudou desde a eliminação para a ABC. E o Barbieri precisa agir. E logo.